Terceira parte. Prestação de contas. Agora que você já estudou como planejar e executar um projeto, iremos apresentar a etapa final de todo o seu trabalho como produtor cultural, que é a prestação de contas. Nesta terceira parte abordaremos especificamente esta atividade. Ao final da leitura desta parte da cartilha, espera-se que você seja capaz de descrever o porquê de prestar contas de um projeto, identificar os prazos da prestação de contas, listar os materiais que comprovam a realização do projeto, relacionar os documentos que comprovam a execução financeira com base na planilha orçamentária aprovada pelo projeto, identificar os itens do relatório de execução de um projeto. Prestação de contas. A prestação de contas é uma comprovação formal que precisamos entregar ao incentivador e/ou patrocinador, demonstrando tudo aquilo que foi realizado no projeto, tanto no aspecto qualitativo, que se refere à execução do objeto proposto, quanto no quantitativo, quais foram e como utilizamos o recurso que nos foi concedido. O fator determinante para que uma prestação de contas seja aprovada junto ao incentivador e/ou patrocinador é termos construído um projeto bem planejado e, consequentemente, bem executado. Podemos afirmar que nosso percurso começa na elaboração, continua ao longo da execução, e a prestação de contas será o fechamento deste ciclo. Dessa forma, podemos dizer que, como mostra a imagem abaixo, a prestação de contas se inicia no ato da elaboração do projeto e se concretiza na sua execução. Neste momento, vamos rever tudo aquilo que planejamos fazer e o que efetivamente fizemos, material que já fomos providenciando na parte de execução do projeto. Qual é o prazo para a apresentação da prestação de contas? Apesar de não termos um tempo padrão necessário para a realização desta etapa, a maioria dos órgãos incentivadores e patrocinadores costumam conceder o prazo de 30 dias corridos após o término da vigência do projeto, para que esta seja apresentada. A prestação de contas definirá, inclusive, a capacidade técnico-administrativa e artística do proponente para executar projetos culturais. É como se neste momento, o currículo do proponente fosse qualitativamente produzido, oportunizando que este seja avaliado em situações posteriores. É comum o incentivador e/ou patrocinador utilizar como critério de pontuação na avaliação dos projetos, aqueles proponentes que já realizaram outros projetos, prestaram contas e obtiveram sucesso em todo esse percurso. Por isso, é fundamental ficar atento aos prazos e aos procedimentos necessários para sua realização. É importante ressaltar que, para construir uma prestação de contas adequada, teremos sempre de recorrer à legislação vigente relacionada ao edital de patrocínio. As regras são estipuladas por cada incentivador e/ou patrocinador e deverão ser respeitadas e cumpridas. Além dessa legislação recomendada, verificar com o setor de fiscalização se o órgão incentivador e/ou patrocinador tem algum manual de prestação de contas. Esse documento ajudará muito nesse processo, pois será lá que encontraremos tudo o que somos obrigados a apresentar. Aqui, nesta terceira parte de prestação de contas, temos como finalidade possibilitar que o produtor conheça todo o processo de prestação de contas, apresentando assim procedimentos comuns à maioria das prestações de contas, considerando a imensa quantidade de editais de patrocínio que encontraremos ao longo de nossa carreira. Conhecendo o processo, saberemos o que fazer a cada momento, e se for contratar alguém para que a faça, teremos oportunidade de saber o que deveremos esperar do serviço contratado. Vamos começar nossa caminhada? Agora que já concluímos a execução do projeto, precisaremos prestar contas do que fizemos, de como aplicamos os recursos investidos para a realização do nosso produto ou ação cultural. 1. O que realizamos? Se pensarmos sobre o que realizamos, a resposta que teremos será o produto cultural ou ação cultural resultante, não é verdade? 2. Quanto utilizamos para realizar? Essa pergunta nos remeterá ao orçamento que utilizamos para realizar o projeto. O momento da prestação de contas serve para apresentarmos comprovações de execução, sob 2 pontos de vista. Primeiro, a comprovação de que o objeto do projeto, produto ou ação cultural, foi executado tal e qual como foi proposto. Segundo, a comprovação de que os pagamentos foram feitos exatamente de acordo com a planilha orçamentária que foi aprovada para o projeto e obedecendo a todas as condições previstas na legislação relacionada.
É sempre interessante pensar que sua prestação de contas começará desde o início da execução do projeto, assim, terá facilmente em mãos todo o material necessário. O caderninho de anotações do projeto será muito útil neste momento. Lembrando sempre que o ponto de referência para elaborarmos a prestação de contas é o projeto aprovado, pois neste momento, retomaremos ao que nos comprometemos no ato da elaboração do projeto. O que precisaremos para a comprovação da execução do objeto do projeto? Procure o item divulgação do seu projeto, assim, saberá quais as peças gráficas e serviços que foram previstos para a execução do projeto, o seu patrocinador e o órgão incentivador. Se for o caso, levarão cada item desses em consideração no momento da análise de sua prestação de contas. Exemplares. 1 exemplar de cada peça gráfica de divulgação produzida para o projeto. Por exemplo, folder, cartão postal, programas, ingressos, camisas. Registros. Registro audiovisual e fotográfico das ações do evento. Comprovantes. Comprovação da utilização das medidas de acessibilidade utilizadas. Por exemplo, imagens de rampas de acesso. Comprovante de recebimento das doações de ingressos. Por exemplo, declaração. As declarações deverão ser impressas em papel timbrado da instituição e deverão mensurar a quantidade de ingressos recebidos. Dica: uma forma de comprovar a realização do objeto do projeto, assim como o cumprimento de vários itens que nos comprometemos realizar, é a apresentação do videográfico. Esse item é de fundamental importância, pois por meio das imagens, podemos observar o banner que foi confeccionado, o ingresso e o uso de vários outros materiais gráficos utilizados no projeto. Desse modo será possível comprovar que as logomarcas foram aplicadas exatamente como apresentamos ao patrocinador e/ou incentivador para aprovação, bem como outros detalhes relevantes que apresentamos em nosso relatório geral, a exemplo do público presente ao longo da execução do projeto. Além disso, esse material servirá como um registro de ações do proponente para a confecção de um portfólio consistente. Todo esse material possibilitará que os relatórios parciais final sejam elaborados da forma mais fidedigna possível, o que evitará futuras diligências de solicitação de esclarecimentos. A apresentação destes documentos também demonstrará que você, como proponente, soube executar bem o projeto e prestar contas com precisão e competência. E para comprovação da execução financeira com base na planilha orçamentária aprovada pelo projeto, quais os documentos que utilizamos? Extratos. Todos os extratos bancários, desde a abertura da conta até o momento da prestação de contas, seja ela parcial ou final. Planilhas. Planilha orçamentária aprovada. Se houve qualquer tipo de alteração, terá de ter em mãos a planilha em vigor, ou seja, a última autorizada. Cópias. Todos os pagamentos realizados com as cópias de cheques, recibos, notas fiscais, qualquer outro documento complementar. Se a realização do projeto estiver prevista para acontecer em área aberta, será necessário guardar imagens ou documentos que comprovem quais foram as medidas adotadas no intuito de minimizar os impactos ambientais. A informação do que o proponente se comprometeu a realizar é facilmente identificada no projeto. No caso da Lei Rouanet, por exemplo, será possível encontrar em impacto ambiental. Cada edital tem suas próprias regras para a apresentação das prestações de contas, porém, há pontos comuns na maioria deles. Basicamente, em uma prestação de contas precisamos apresentar, como já vimos, a comprovação de que cumprimos com o que nos comprometemos no projeto sobre o seu objeto, produto ou serviço cultural, e que pagamos todas as despesas do projeto, exatamente com base no que foi planejado.